Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 3 de fevereiro de 2025, a nossa segunda-feira, hein? Que zica! Bom, tropa, segundo amanhã é o seguinte, poucas ideias, tá? Não importa, a gente crava 90% dos palpites, mas o bilhete não tá entrando. Pô, sem brincadeira, acho que já são 6 dias já, pô. Até o Real Madrid perde pro antepenúltimo, enfim, mas vambora. Não é pra dar desculpa não, é marcha, o restante aí, muito bom, o Bayern vencendo no primeiro tempo, o Borussia Dortmund, falei pra vocês que estava valendo muito aquela vitória, 1,70. A gente teve 2 golzinhos lá na Inglaterra, enfim. Dia aí bom demais, né, com exceção... logo o Real Madrid. Vamos embora. 2 horas da tarde, Turcão da Massa, tem um jogo do Galatasaray contra o Gaziantep. Lembrando que o Fenerbahçe joga hoje, né? As duas equipes estão lutando aqui por mais uma vez pelo título. A diferença entre as duas é de 6 pontos e, dependendo de quando você vê esse vídeo, se o Fenerbahçe tiver vencido, essa diferença vai estar apenas 3 pontos, o que motiva mais o Galatasaray a ter que vencer esse tipo de jogo e manter aí a sua gordurinha na frente. Vai enfrentar aí o 10º colocado, o Gaziantep, 20 jogos, ganhou apenas 7, empatou 5, perdeu 8, fez 26 gols e sofreu 28. Galatasaray, em 20 jogos, fez 53 gols, é o melhor ataque aí e sofreu 22. Dito isso, tropa, vitória do Galatasaray para mim, tá? É um time muito acima, só mostrar a campanha para vocês que eu não falei, mas são 20 jogos, 17 vitórias e 3 empates. Então, assim, fora da curva demais, né? Então, para mim, vitória do Galatasaray nesse jogo. Quem quiser gols, né, que é sempre bom na Turquia, a gente não tem opção de 2 gols. Teria que ser a opção de 3. Aí não me pega muito. Por mais, como eu falei, por mais que a tendência seja o jogo puxar para o lado do melhor time, que é o Galatasaray, aqui eu ficaria só na vitória, tá? Se eu fosse me envolver aqui, seria só com os homens mesmo que deve cravar aí mais um título. E falar em cravar em mais um título, tem um time aqui que tá doido pelo bicampeonato, que é o Maccabi Tel Aviv, ele que viu o Maccabi Haifa aí por alguns anos pegando aí sempre o título, acho que foram 4 anos seguidos que o Maccabi Haifa vem ganhando no Israel. O Maccabi Tel Aviv ganhou o último e tá aqui, ó, por mais que esteja na 3ª posição com 41 pontos, ele tem 2 jogos a menos que o líder, né? Então se ele vencer esses 2 jogos a menos, ele figura aqui empate em pontos, né? E dependendo aí da questão do saldo, ele acaba ultrapassando e assumindo a liderança. Então, assim, é muito importante para o Tel Aviv vencer esses seus 2 jogos a menos. Já joga um amanhã contra o 4º colocado. Não espero um jogo difícil, o mercado também não. Mas é um jogo que, para botar no bilhete, eu iria aqui tranquilamente num casa empate anula. O Maccabi Tel Aviv, para mim, dificilmente perde para o Beitar Jerusalém. Acredito que num cenário de zebra a gente veja um empate. Até porque esses times, quando vão enfrentar tanto Tel Aviv quanto Haifa, são times que tentam jogar para pontuar, né, para se defender, para garantir um pontinho. Então, para mim, o cenário interessante aqui, falando de bilhete, falando de ir mais safe, esse cenário do empate anula. Mas conhecendo a camisa pesada que tem o Tel Aviv em Israel, é um jogo para ficar de olho na vitória, porque é muito difícil, tropa, muito difícil tu pegar Maccabi Haifa, o Tel Aviv. O Haifa até essa temporada eles estão bem mal, mas é muito difícil pegar odd de 1,60 para esses times ganhar em casa. Tá? É muito difícil, mano. Apesar do jogo não ser fácil, pode ser interessante. É igual eu falei, o Dortmund pegou o antepenúltimo, né, o Heidenheim, e vindo odd de 1,70. Eu sei que o momento não tava bom, mas, pô, desrespeitando muito, pô. Vamos falar de gols agora, vamos para a 2ª divisão da Holanda, a Eredivisie, que sempre tem jogo na sexta-feira, né? Sexta-feira a gente sempre passa por eles, mas algumas segundas aí eles aparecem, eu venho falar 4 horas da tarde, jogo do De Graafschap contra o ADO Den Haag. De Graafschap a gente vai entrando a 2 jogos seguidos, né? Um a gente entrou no gol no primeiro tempo, que saiu no último lance, nesse 4-0, e agora na sexta-feira a gente trouxe um e-mail aí que bateu também 1-1 na tampa. E é isso aí, tá? Mais uma vez quero entrar aí com o De Graafschap, com pelo menos 2 golzinhos, tá pagando em 20, aquela odd para você completar o bilhete em marcha. Time que teve gol no primeiro tempo aí nos últimos 12 jogos, né, se a gente calcular, porque aqui a estatística só vai até 10, mas se a gente somar esses 2 últimos aí, já são 12 jogos, e mais de gol e meio também vem tendo a 12 jogos. Já o Den Haag vem tendo mais de gol e meio nos últimos 8, vem marcando gols em 9, gol no primeiro tempo em 8, também é um time com uma estatística bem legal para gols, então gol para mim
mais de gol e meio. E quem quiser continuar dando aquela ousada no gol no primeiro tempo, vem batendo 12 vezes consecutivas do lado do The Graph Sharp, joga dentro de casa, e a tendência também da gente manter essa média de gols no primeiro tempo, tá? Sempre paga mais, paga em torno de 1,30, fica interessante aí para uma duplinha. The Graph Sharp, 23 jogos, 47 gols, média de mais de 2 gols feitos por partida, mas é um time que sofreu 34, é um time que sofre bastante gol também, tá? Para quem jogou 23, sofrer 34, é bastante gol sofrido. E do outro lado, o Den Haag, 23 jogos, fez 38 gols, sofreu 28, também é uma média legal aqui, para quem quer buscar pelo menos 2 gols, ou gol no primeiro tempo. Cenário bom aqui desse joguinho. Vamos seguir aqui, vamos continuar falando de bilhetes, tá? Às 4h45 da tarde eu tenho o Lazio jogando contra o Cagliari, a Lazio que vem aqui na parte de cima da tabela, ó. Se a gente olhar, tá em quarto colocada, né? Tá no G4, a Juventus joga hoje, Juventus joga em casa, né? Dependendo do... Juventus pega o Empoli, né? Pô, jogo pra Juventus ganhar, hein? Então, dependendo de quando você ver esse vídeo, a Lazio vai estar na 5ª posição, o que obriga ela a tentar voltar, né? De qualquer jeito, pontuar aí, pelo menos ganhar do Cagliari, que luta contra o rebaixamento. O Cagliari apenas a 1 ponto só na frente do primeiro time da zona. Joga dentro de casa, o Cagliari tem uma defesa muito ruim, em 22 jogos sofreu 36 gols. Já a Lazio, em 22 jogos, fez 38, sofreu 30. Olhando aqui as estatísticas recentes, Cagliari vem sofrendo gol nos últimos 9 jogos. Nos últimos 7 a gente vem batendo 1,5. Já a Lazio vem batendo 1,5 em 9 dos últimos 10. Teve gol no primeiro tempo nos últimos 10 e vem sofrendo gols a pelo menos 9 dos últimos 10. Então o cenário de bilhete para mim, tá pagando em torno de 1,25 para montar a duplinha. Gol da Lazio. Time muito mais forte, né? Um ataque muito mais forte, que luta pelo G4, que luta por essa vaga na Champions, contra uma defesa muito fraca que vem sofrendo gols a 9 partidas seguidas. Gosto de gol da Lazio. Quem quiser um outro cenário também, um cenário de dupla chance para Lazio pode ser interessante. Vai pagar em torno de 1,40 nessa dupla chance também, para você fazer uma dupla. Você vai jogar com um time que é muito melhor e também ganha em caso de empate. É perigoso porque é fora de casa, e eu particularmente prefiro o gol da Lazio, mas quem quiser dar uma levantada aí nessa odd pode ser uma boa pedida. Vamos seguir aqui porque às 5 horas da tarde a gente tem Chelsea e West Ham. É vitória do Chelsea, tá? Eu não gosto dessa cotação, mas o Chelsea é muito mais time. O West Ham vem numa temporada muito ruim, né? Ó, vem aqui na 14ª posição. Se a gente olhar, um time que em 23 jogos sofreu 44 gols, é uma das piores defesas da competição. Já o Chelsea deu uma caída, né? Começou muito bem, falando até em briga pelo título, mas está aqui com 40 pontos, a realidade dele vai ser tentar uma vaga nesse G4. Né? Aproveitar que o Newcastle perdeu ontem, o Manchester City joga hoje contra o Arsenal, um jogo muito difícil, ainda lá no Emirates. Então, assim, dependendo do jogo do City, o Chelsea chega para esse jogo amanhã precisando vencer para entrar na zona da Champions. Né? Então, se o City não ganhar, vai tornar esse jogo aqui melhor ainda para o Chelsea, mais motivação, e para mim é jogo para o Chelsea vencer. Outro cenário que eu gosto, se tratando do ataque do Chelsea, se tratando dessa defesa do West Ham, é jogo para a gente ver 2 gols, não vai ter odd, né? É um jogo para a gente ver pelo menos 3 gols, eu gosto, tá? São 2 times que cumprem bem essa linha. O Chelsea vem tendo aí, ó, mais de 2 gols e meio nos últimos 4. O West Ham vem tendo mais de 1,5 gol nos últimos 6, mais de 1,5 gol em 9 das últimas 10. Interessante, hein? Jogo para gols aqui, ou vitória do Chelsea. Fica a critério de você. Para mim, o Chelsea ganha, e para mim também a gente vê gols. Para a gente fechar, 5h45 da tarde, Rio Ave contra Porto. Porto que perdeu o Galeno, né? Vendeu para o Al Ahly da Arábia Saudita, vai jogar agora com Firmino, Toney e companhia. O Olheiro Mendy também. Vamos lá, Porto é o 3º colocado, né, vinha bem, depois deu uma caída muito grande, não à toa teve que fazer uma troca lá na sua comissão técnica, e vai enfrentar o Rio Ave, que está aqui na 10ª posição em 19 jogos, ganhou apenas 6, empatou 5, perdeu 8, fez apenas 20 gols em 19 jogos, sofreu 32, já o Porto em 19 jogos fez 42 gols, sofreu 15, embora ainda um pouco distante, segue aí na luta pela liderança, né? São 6 pontos de diferença, 6 pontos dá para buscar, são apenas 2 partidas. Dito isso, cenário de bilhete, Porto empate anula, vai pagar em torno de 1,18 a 1,20 para você completar o bilhete. Particularmente eu não estou com tanta confiança assim no Porto para buscar essa vitória,
tá? Essa vitória simples, de repente no ao vivo ali, valorizada a 1,80, pá, pode valer a pena o risco, mas a 1,40 não tá valendo, tá? Porto aí só venceu a última dos últimos 5 jogos, e o Ave venceu 3 dos últimos 5, tá até no momento melhor, embora venha sofrendo gol nos últimos 10 jogos. Pô, aqui pra mim é só no empate anula mesmo ali pra completar, em 18, em 20, né? Não é a cotação que a gente gosta, mas para segunda-feira precisa fechar o bilhete aí, esse Porto chega forte para pelo menos não perder, tá? Então é isso, fechamos nossos jogos aí da segunda-feira, se Deus quiser vai ser um dia bom pra gente, se Deus quiser hoje a gente já tira essa zica do bilhete do canal e vambora. Nos vemos amanhã, tamo junto, muita fé pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma duplinha pra gente, primeiro jogo vitória do Chelsea em casa contra o West Ham e pra fechar um golzinho da Lazio contra o Cagliari, mais de meio gol pra Lazio. Essa nossa duplinha deu total de 1,63 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso, tamo junto, muita fé pra cima.